Cidade é espaço de conhecimento e da certeza de que lá profissionais desenvolvem em mais alto nível a garantia não só do estudo, do aprendizado, mas da efetivação das leis. Ora, a Universidade Federal é a referência em desenvolvimento para o nosso país, em estrutura tecnológica de conhecimento, de pesquisa e, sobretudo, da pluralidade, da capacidade de seus docentes de avançarem, de estarem à frente, serem protagonistas do desenvolvimento social, humano, enfim. Mas é possível que a Universidade Federal não garanta inclusão para alunos com autismo? Pois bem, infelizmente, não só um caso, mas vários casos se avolumam após a nossa postagem de realização dessa live com o aluno Neiverton Cunha de Alcântara, aluno de agronomia, lá da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Araguaia. E para dar voz a quem precisa de voz, vamos convidar o Neiverton em sua universidade, em seu campus. É inacreditável quando eu verifiquei a documentação na qual, ele busca não só comunicar a ouvidoria do MEC, a ouvidoria da universidade, para efetivar, para garantir a ele os direitos da inclusão. Então, já entrando aqui na nossa live, Neiverton, deixa ele ajustar aqui o vídeo. Quando ele me repassou o caso, documentos da pró-reitoria, enfim, dos professores, constatou-se logo, assim, em um assombro, a inexistência de protocolos, de núcleo que garantisse os direitos da inclusão dos alunos da universidade, dos alunos do campo. Porque a gente entende e desde a nossa Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, internalizada no ordenamento jurídico brasileiro desde agosto de 89, eu estou até aqui com ela aberta no monitor aqui na minha frente, e a garantia da não discriminação e a garantia de acesso pleno a uma educação inclusiva em todos os níveis, tá? Desde a creche até a pós-graduação. É uma obrigação dos Estados-partes, portanto, do Brasil. Só que o Brasil, ele foi muito além. Ele não só aderiu a essa convenção internacionalmente, ou seja, se colocando como um Estado-parte, que se obriga, frente à comunidade internacional, a civilizar a sua própria coletividade, garantindo direitos fundamentais à população com deficiência, em suas múltiplas peculiaridades, o Brasil internalizou essa convenção com um nível de emenda constitucional, ou seja, todos os direitos contidos na convenção fazem parte da nossa Constituição. Portanto, são direitos fundamentais. A gente avolumou a nossa já volumosa Constituição Federal de 88 com os direitos fundamentais trazidos pela Convenção Internacional. E aí, quando o Neiverton me encaminhou a demanda dele, eu não acreditei simplesmente. Tá? O meu mestrado é aqui na Universidade Federal do Ceará, que é o nosso orgulho aqui, para todos nós, como deve ser o orgulho dos mato-grossenses à Universidade Federal, aí em Araguaia, haja visto até projeto em transformar
o campus do Araguaia em universidade autônoma, mas, assim, para a completa decepção e assombro, a gente constata, com a própria documentação da universidade, não só final do ano passado, 2024, a inexistência de núcleo para pensar, para efetivar, para garantir a inclusão de seus alunos. Mas, pelo incrível que pareça, mesmo após portarias, mesmo após instituído o grupo, o núcleo específico, permanece a incapacidade de produção e de entrega de um plano educacional individualizado. Gente, isso é o básico. Principalmente em uma instituição de excelência. E aí, para introduzir já a todos vocês que nos acompanham eu não sei nem como é que é o adjetivo, sabe? Esse escândalo, a gente traz aí o próprio aluno que demandou essa questão e que demanda o seu próprio direito à inclusão, né? Seja bem-vindo aí, Neiverton. Obrigado aí por ter compartilhado a sua luta, o seu problema, né, de não conseguir inclusão na sua universidade, que a gente acredita que para todo e qualquer aluno conseguir conquistar um espaço na Universidade Federal é uma grande conquista, um grande orgulho para si e para toda a família, mas ela jamais pode ser um espaço de exclusão, um espaço de negativa de direito. Porque se a negativa de direito é um escândalo, é um crime em qualquer lugar, principalmente se isso acontece na universidade, isso é potencializado. Porque se a gente não consegue garantir a inclusão dentro de uma universidade federal, a gente vai conseguir onde? Então, Neiverton, seja bem-vindo. Queria aí que você compartilhasse com a gente essa sua caminhada, essa sua busca por inclusão, encaminhamento de requerimentos, de denúncias, de reclamações, enfim. Como é que foi essa sua caminhada? Conta aí pra gente. Boa noite, Roberto. É Roberto seu nome? Tá saindo bem aí? É isso mesmo, tá assim, tudo perfeito. E todos aqueles que estão nos ouvindo, eu entrei na universidade no ano de 2020. E eu tenho, surdez também bilateral, Roberto. Uhum. Aí, no caso, quando eu entrei, eu já entrei com um PCD, né? Entrei pela Certo. lei de cota, como surdez bilateral. E desde de 2020, Roberto, que eu venho lutando por um plano de estudo, sabe? E eu não tinha ainda eu estava fazendo tratamento, eu não tinha o diagnóstico de autismo. Certo. Mas já vinha lutando por um plano de estudo com essa dificuldade da surdez bilateral, sabe? Uhum. E eu entrei no ano de 2020, época da pandemia. Teve algumas aulas que foi remota, e depois começou literalmente, né, na universidade. Mas eu sempre eu vinha pedindo já um plano de estudo da universidade e insistindo ali com eles, protocolei um pedido na instituição e eles vinham falando que não era hora de fazer esse plano de estudo, sabe? Até concordei, eu disse, tá bom. Como Aí eu assim não é fui. hora? Eles alegavam que não era hora, que eu tinha que aguardar mais e fazer algumas mais matérias, sabe? Eu até concordei, eu fiz outras matérias. Quer dizer que eles querem planejar
para que você efetive algo depois de ter passado pela questão? E esse, no caso, eles querem fazer o plano de estudo para depois. Depois que você estudou, eles querem fazer o plano de estudo. Não tem nem fundamento, né? Fazer isso depois de estudar. Então, mas assim, eu continuei estudando, não desanimei. Aí, com o tempo, eu continuei fazendo consulta médica. Aí, eu fui fechado meu diagnóstico com autismo, sabe? Certo. Aí, eu insisti de novo, fui com eles, mandei o documento para a instituição, protocolei lá, fiz o pedido e eles não fizeram nada. Infelizmente, não. Aí eu decidi enviar para a Procuradoria aqui, Ministério Público Federal, né? E eu enviei para eles, mas também não tive sucesso, sabe? A Inclusive, gente. Roberto, Ah, eu passei por alguns constrangimentos lá, sabe? lá Na onde? universidade, Ah, sim. lá na aula, na escola, sabe? É, um dia eu cheguei uma média de uns 12 minutos atrasado e a professora não deixou eu assistir a aula, sabe? E ela não teve nem consideração se eu era PCD, sabe? E não teve consideração que, para mim se deslocar até a escola lá, tem muito veículo aqui. E eu com essa surdez bilateral, eu vou devagar, sabe? Eu tenho que ir devagar com medo de acidente. E não considerou, sabe? Não deixou assistir a aula, mas também não falei nada. Saí, tudo bem. Aí eu reclamei para a Procuradoria aqui federal, sabe? Fiz o documento e enviei para eles. E eles enviaram para ela lá, para a professora que fez eu passar por esse constrangimento, sabe? Aleguei que era PCD. Aí ela se justificou lá dizendo que era aula de química, né? Era no laboratório, que eu não podia assistir a aula porque era uma aula muito complexa, estava mexendo com os produtos, não estava nem mexendo com os produtos, era aula teórica por enquanto. Ela inventou a conversa, sabe? Dizendo que os Quer produtos eram dizer que para perigosos para ela, quer dizer que para ela, aquele conteúdo, aquela aula não era para você. não era para mim. Ela disse que estava mexendo, manipulando produto perigoso, então não tinha como eu entrar naquele horário lá de aula. Mas ela Mas falou isso porque você era aluno com autismo e não tinha ela permissão ou habilidade. no caso, ela nem sabia que eu era PCD. Porque no Ah, documento que ela se justifica na procuradoria, ela até se enrola todinho, sabe? Se contradiz. Lá no final ela disse, a instituição nem me falou que ele era um PCD, sabe? Ela inventa desculpa que estava manipulando produtos químicos perigosos, sabe? Que nós não estávamos nessa aula ainda, nós só estávamos na aula teórica, por enquanto. E no final ela diz, mas eu não deixei ele entrar porque eu não sabia que ele era PCD, nunca me avisaram, a instituição nunca me falou que ele era um PCD. Ela mesmo se entrega na documentação, sabe? Mas mesmo assim, o juiz da vara lá vai a favor dela, sabe? você fala do Ministério E, Público Federal, né? como? Você fala o Ministério Público Federal. Pô, mesmo assim, ela se contradizendo nas palavras, se justificando e depois se contradizendo, o juiz foi a favor dela, dando um favorável a ela, dizendo que ela tinha muita. A defesa dela foi boa, não sei o quê. Que... Eu tenho esse documento ainda, Roberto, eu posso até te enviar. Eu guardei esse Isso aí você documento. não mandou, não. Falei, não, mas tem muito. Mas ele está aqui no computador, eu posso enviar para você. Então E é mais grave ainda, né? é mais grave, sabe? E fora outros constrangimentos que os professor fala para mim
me desanima, sabe? Diz Insinua aí, para mim desistir, sabe? coloca um exemplo aí de como é que eles falam. Por que que eu não procuro outro curso, outra, sabe? Outra algo para fazer, sabe? Mas Aí eu por que eles dizem isso? porque talvez eu acho assim que eles acham que eu estou incomodando, porque também eu tô vendo que na hora da matrícula tem eu entro no sistema, faço a matrícula e às vezes o sistema não, o sistema, como eu vou na frente, faço a minha matrícula logo, rapidamente, aí atrapalha todo o andamento das matrículas dos outros alunos. Inclusive, a coordenadora está me chamando lá agora para fazer a matrícula lá com ela. Como se ela escolhesse as minhas disciplinas que eu fosse fazer. Tu acredita? Então ela quer agir como se você fosse incapaz. Isso. Agir como sou incapaz. E, inclusive, quando eu fiz o meu pedido do PEI, quando saiu no atestado de autismo, que eu fiz o pedido do PEI, eu fiz para a procuradoria também, passei o processo para a procuradoria. A coordenadora se teve uma justificativa assim tão, sabe, ela falou que a universidade não ia, não tinha, ia gastar muito recurso para fazer um PEI comigo. Desse jeito ela colocou no documento, que ia parar a universidade, sabe? Aí como se a lei não, como se a lei não fosse, sabe? Não se Como aplicasse a se a ela. universidade. Então, na cabeça dela, é assim: o espaço em que ela leciona ou em que ela administra é imune à legislação. Isso, é Ela isso que cria, então ela está confundindo a autonomia, ela está confundindo a autonomia da universidade para buscar soluções, para buscar, né, desenvolvimentos, né? Claro, vendo as dificuldades ou vendo os desafios ou mesmo as próprias tendências, né, geográficas, humanas, enfim, tudo que a universidade tem e o seu corpo docente como muito qualificado, então ele tem que ter uma autonomia para desenvolver-se o máximo possível, mas nunca, nunca, jamais desconsiderando ou descumprindo a legislação nossa, que é em critério ou em nível de direito fundamental, como é a convenção. A convenção, ela impõe observâncias de adaptações razoáveis de um plano educacional individualizado para que, pedagogicamente, alunos com transtorno do neurodesenvolvimento, como são os alunos com autismo, tenham, em razão dos seus níveis de suporte, adaptações para que as barreiras de acesso ou de livre, né, digamos assim, acesso ou de livre participação em igualdade de condições, né, isonomia, claro, com os demais, é como se isso não fosse aplicável à universidade, muito pelo contrário. A universidade, por ser um centro de excelência, tem todas as ferramentas, né, estruturais, tecnológicas e humanas para garantir a inclusão. A universidade, né, é a referência, inclusive, para a formação de docentes, para a formação dos professores que vão para a escola, do ensino médio, ensino fundamental, justamente garantir a educação inclusiva. Então, a universidade é o berço da produção, ou deveria ser o berço da produção, portanto, não. O plano educacional individualizado veio aqui para a gente, né? É fácil de ser feito, é fácil fazer, porque a gente aqui é o centro de excelência, de capacitação, de formação, de pós-graduação nessas adaptações pedagógicas para todos os professores. Então, assim, não é só a convenção
que vem de forma pontual garantindo esses direitos. O comitê, né, dessa convenção, responsável pela aplicação e fiscalização da aplicação da convenção, tem no seu comentário geral número 4, que ele encaminha para os estados partes, para os países partes dessa convenção, a interpretação de como deve ser aplicada a convenção. E nesse comentário geral 4, há um reforço, há uma dedicação para o acompanhamento individualizado desse aluno, do aluno com autismo, em todos os níveis educacionais. Então, inclui a universidade na graduação e pós-graduação, e a necessária construção de um PEI, de um plano educacional individualizado. Por quê? Porque os níveis de suporte do aluno com autismo é específico dele. Os níveis ou as necessidades de adaptação são específicos de cada aluno. Por isso eu preciso ter um plano educacional individualizado. E a obrigação da faculdade, é a obrigação da universidade. E aquele que nega, ou aquele que até comenta, produzindo, mesmo que com produção de efeito, mesmo que não quisesse, mas produziu o efeito de negar direito, é estampado na nossa lei brasileira de inclusão como crime de discriminação. Então, a negativa da entrega, ou da produção e da entrega do PEI ao aluno é um crime de discriminação. Esse comentário que é feito, ou a tentativa de relativizar a capacidade do aluno e dizer, não, você não é, né, indicado para fazer isso aqui, você tem que fazer só disciplina tal. Porque ela pode orientar como, né, orientadora pedagógica, orientadora acadêmica. Agora, é o aluno que decide. Se ele está apto a cursar, em razão das condicionantes de cursar uma disciplina após outra, como prerrogativa mesmo, pré-requisito, é o aluno que escolhe. Não é o professor ou a coordenação que vai dizer o que é que ele pode ou o que não pode cursar. Se não tiver pré-requisito, a escolha é dele. Então, assim, essa tentativa de tutelar, e aí como é maior, né, nem o Código Civil permite isso. Nem o Código Civil. Porque na curatela do adulto é apenas e estritamente para as suas questões patrimoniais, nunca para as questões pessoais, muito menos para o desenvolvimento educacional desse adulto, já que a gente está falando de universidade. Porque se a gente briga tanto para a inclusão escolar, no nível fundamental 1 e 2 e nível médio, é inadmissível, é inacreditável que a gente vá também ter que evidenciar, colocar o óbvio até para a universidade. E não é aquele discurso de dizer que é uma faculdade privada que só busca lucro, portanto retira profissional, exclui o aluno, nega direito, porque ali o aluno é só um número, porque busca apenas lucro. Mas isso a gente está falando de Universidade Federal, que além de ser o centro do conhecimento, é dela que se espera sair as orientações para a inclusão. Então, assim, né, é chocante. Não só que haja comentários discriminatórios dentro da universidade, que haja tentativa de incapacitar o aluno para dizer o que ele deve ou não deve fazer, como se ele, né, menor de idade fosse, como se ele fosse incapaz, como se fosse aluno ali do ensino fundamental que precisasse dos pais para conduzir ali melhor as estratégias do aprendizado dele. Mas, principalmente, negar esse espaço acadêmico, negando, colocando barreiras, não só em atitudes discriminatórias, mas impedindo as adaptações acadêmicas para que o aluno tenha pleno acesso. Então, assim, Neiverton, como é essa
angústia, né? Como é que é se sentir tratado desse jeito dentro da Universidade Federal? É se sentir humilhado, né, Roberto? Só que Deus me dá força, mesmo sendo humilhado, eu tô lá, sabe? E quanto mais eles querem ver eu desistindo, sabe? Mais eu estou insistindo. Quanto mais eles querem que eu pare, desista, sabe? Mais me dá força, sabe? É o próprio Deus me dando força para mim, para eles verem, para eles respeitarem o nosso direito, sabe? Quando a gente E divulgou, Roberto, a nossa live, muitos alunos, inclusive o Diretório Central dos Estudantes, compartilharam essa luta sua. Ou seja, a questão da inclusão, ela não é e nem pode ser vista como uma questão individual de um aluno. A individualidade do trato, na construção do PEI e na observância das necessidades de suporte, é individualizada por aluno. Mas a inclusão, ela é uma garantia para todos os alunos. Seja, né, os alunos iniciantes, seja os alunos que estão formando, inclusive em projetos de TCC, inclusive no ato da sua apresentação, da sua defesa, da sua formatura. A gente tem outros alunos, como o Victor, por exemplo, que ele já havia me repassado algumas questões da luta dele, da luta de outros alunos, e aí ele vem colocando aqui no nosso comentário, na nossa live, o seguinte: eu estou desde o final de 2023 lutando na questão do autismo, eu simplesmente sou ignorado. E aí ele continua. Na verdade, eles querem que uma hora a gente se forme e suma de lá. E tudo se perca ali dentro da burocracia. Que é o que eu observei no seu caso. Que você encaminhou o pedido, foi para a ouvidoria encaminhou para a justificação do centro, para a reitoria, foi baixar uma portaria em dezembro de 2024, a criação, eu estou até aqui com o documento aberto, porque me pediram até para que eu falasse sobre esse documento. A gente tem aqui inclusive, a manifestação do Ministério Público Federal, tá? De uma procuradora da República, que diz que o problema é individual e, portanto, você acione judicialmente para a garantia do seu direito. Só que não é um problema individual, é um problema coletivo, como os demais alunos e todo o Diretório Central vem testemunhar nos comentários. Tá? Ó, mesmo eu sendo... Ó, outro aluno, tá? Outra aluna. Aluno lá em Rafael. Mesmo eu sendo um estudante na Universidade Federal de Mato Grosso, a adaptação deles com o diferente e deficiente é fraca. E aí o Victor vem falando assim, ó. Um professor disse que eu não posso esquecer os meus Guernestar. Vamos lá. E digo mais, um colegiado mesmo disse que não gosta de doido mesmo. Espero que isso esteja na ata do colegiado. Gente, pelo amor de Deus. Vamos mais, né? A única coisa que eles aprovaram foi um estudo à distância. Porque eu estava em crise, não conseguia nem entrar na sala, porque é mais mandar para casa, porque eles querem mais mandar para casa do que resolver o real problema. Mas estou escandalizado. Os professores fazem uma reunião, Onteia, faz uma discussão sobre, anota em ata, pronto, fizeram a inclusão. Ou seja, só consta em documento de que estavam tratando ou tentando solucionar o problema. Eles dilatam o tempo, ou seja, você tem direito à forma, mas não no mesmo tempo que os outros. Rapaz, impressionante. São professores pesquisadores, só lembram da parte da pesquisa. A professora pediu um responsável, a coordenadora da época. Rapaz, eu fico chocado com os comentários que vão aparecendo aqui na nossa live, apontando as... Porque, gente, é o seguinte, ó. Se a gente for para a legislação, tá? É bom a gente ser mais incisivo, né?
A nossa lei brasileira de inclusão diz o seguinte: toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. E o que é discriminação? Parágrafo 1º do artigo 4º da LBI diz assim, ó: considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito, a intenção, né, ou o efeito de prejudicar, tanto dolo quanto culpa, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologia assistiva. A gente tem o artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão, tá? Todos os direitos relacionados à educação. O aprimoramento dos sistemas educacionais visando a garantir condições de acesso, permanência e participação e a aprendizagem por meio de oferta de serviços e recursos de acessibilidade, que elimine as barreiras e promovam a plena inclusão. Isso não é só na escola, não, gente. Isso é na faculdade também. É na graduação e na pós-graduação. Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado. Nem atendimento educacional especializado a universidade tem. Criou-se uma comissão, através de uma portaria, para pensar, como o outro aluno disse ali no comentário, o Vitor. Não, eles fazem uma reunião, constam em documento, então é como se estivessem fazendo inclusão. Não, gente. Inclusão é efetividade de eliminação de barreira e garantia de adaptações para que o aluno possa plenamente participar em igualdade de condições, aqui, retirando barreira, para que ele se aproxime dessas igualdades de condições com os demais alunos. Por isso eu preciso de adaptação. Por isso eu preciso de um plano educacional individualizado. Para que eu garanta acesso pleno a esse aluno. É como se, outros alunos dizendo, né? É como se eu tivesse um aluno deficiente visual e eu não tivesse braille. E o professor quisesse que ele lesse. É como se eu tivesse um cadeirante e quisesse que o aluno chegasse ao primeiro andar através de escada. Ou, né, um aluno surdo, em que eu tenho uma aula oral e que não haja intérprete de braille. E mesmo assim eu digo, ó, te vira. Não. Né? Isso aí é negativa de direito e a nossa legislação considera isso crime. Quem pratica isso, né, essas negativas de direito, inclusive esses comentários, tá, maldosos mesmo, que todo mundo poderia enxergar como bullying, mas não é bullying não, isso é discriminação. Porque bullying é para outro tipo de situação. Quando é contra a pessoa com deficiência, isso é crime de discriminação. É pena de reclusão de 1 a 3 anos. E se tiver sob os cuidados, ou seja, se tiver no ambiente acadêmico, que é o caso, há um aumento de pena. Então, assim, a gente tem, no artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão, a penalidade a que essas pessoas que cometem estão submetidas e que devem arcar com o ato criminoso que praticam. Então, assim, é inacreditável que isso ocorra em uma universidade. Então, a gente tem uma legislação grandiosa, de alta estatura normativa dentro do nosso ordenamento jurídico, porque a convenção se equivale à Constituição, direito constitucional, direito fundamental. A gente tem uma lei brasileira de inclusão que veio, né, para detalhar a aplicação dessa convenção no nosso sistema normativo. E a gente tem simplesmente posturas, atitudes, que é justamente o que a lei vem confrontar, que a lei vem tentar mudar. E aí a gente tem a permanência de atitudes discriminatórias, atitudes excludentes, sendo produzidas, né? E aí o escândalo é maior ainda, dentro da Universidade Federal. Gente, se fosse isso em uma faculdade
privada, haveria intervenção do MEC. Haveria punição dessa faculdade privada porque descumpre legislação obrigatória e básica para o funcionamento dela. Se eu não tenho uma universidade que garanta inclusão, portanto, que exclua alunos em razão de uma determinada condição, no caso, o aluno com autismo, que exclua esse aluno, ela é inapta para funcionar. Porque ela descumpre frontalmente uma legislação que é básica para a existência dela, básica para a formação e para a continuidade do seu funcionamento. Porque era assim que ocorreria se fosse uma faculdade privada. Agora, qual é a lógica dessa construção excludente sendo alimentada e até parece que com orgulho, sabe? Porque eu vi em outro comentário de um outro aluno falando que a faculdade é facultativa. Como se quisesse dizer para o aluno, olha, você está aqui porque quer. E para estar aqui tem que ser desse jeito, do jeito que eu ou que nós queremos. Ou que eu e que nós, como grupo, né, impusemos. Não, doutor. O senhor é professor com toda a sua titulação em exercício de um cargo cujas funções são bem determinadas pela legislação, o senhor, como professor, como docente, está obrigado a cumprir essa legislação. E você, docente, mais do que nunca, sabe da legislação que tem que cumprir. E se você é o centro de produção desse conhecimento, então é de você que deve partir um exemplo, não só de conduta, de ausência de construção dessas barreiras, de exemplo de não discriminação e, principalmente, de primor de construção de um plano educacional individualizado. Porque se você não tem competência para fazer um plano educacional individualizado, aí a gente pergunta, cadê a expertise da universidade? Porque quando eu sendo um professor universitário, eu colaboro para a construção do plano de ensino. Frente à minha turma de alunos e frente às dificuldades que muitos têm e apresentam, eu vou adaptando ali não só o ensino, mas o acesso ao material de estudo, mas observando as dificuldades que um aluno ou alguns alunos têm, para eu poder costurar ali a superação das dificuldades que ele tenha. Porque essa é a minha obrigação. Não é, ao contrário, negar a lei, agir com discriminação, cometer crime e dizer assim, ó, te vira, tá aqui, se tu não der conta, pode abandonar. Não, doutor. Quem está inapto para a atividade docente é o professor que assim age. Se fosse, digamos assim, o autismo levado com a devida seriedade, era para ter uma comissão do MEC visitando a faculdade. E dizendo assim, gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Que escândalo é esse que vocês estão produzindo? Quais são os professores que estão produzindo essa série de absurdos? Antes que a faculdade, né, contra ela sejam, né, colocadas enxurradas de processos, e para que vocês não respondam processos criminais por crime de discriminação, e aí a gente tem a mácula gigantesca de uma universidade federal em que professores são processados criminalmente por crime de discriminação, antes que isso aconteça, vamos fazer uma interdiçãozinha aqui, vamos passar por uma capacitação urgente, todos vocês, para que isso, né, para que esse absurdo aqui não ocorra na nossa universidade. Então, assim, né, velho? A situação é muito grave para que isso seja enxergado, seja compreendido como uma rotina. Entende? Então, assim, o seu caso de exclusão é muito grave. O caso de outros alunos que estão, né,
chegando até mim e que eu posso compreender, posso analisar, é muito grave, gente. E aí, o que é mais assim impressionante é a sua denúncia ao Ministério Público Federal ser arquivada, porque o Ministério Público Federal entendeu que o problema da falta de inclusão e da incapacidade de produção de um plano educacional individualizado para você é só problema seu. Como se não houvesse um desrespeito à convenção. Como se não fosse a obrigação do Ministério Público Federal zelar pela boa aplicação, não só do ordenamento jurídico como um todo, mas inclusive com a aplicação de uma convenção que é norma constitucional, mas que o Brasil deve satisfação à comunidade internacional para a sua aplicação. Então, negar direito a você é um atestado da incompetência da universidade para a inclusão dos alunos e é um retrato de que isso não só afeta você, mas todos os alunos na mesma situação. Compreende? Então, assim, sim. É porque a gente fala tanto na inclusão nas escolas, sabe? A gente cobra tanto secretário de educação, diretor de escola, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio. Para você ter ideia, aqui no Ceará eu fiz uma live ontem, dando conta da ausência de adaptação, de ausência de profissionais de inclusão em uma escola de tempo integral e profissionalizante aqui no Ceará. E olha, que o Ceará quer colocar esse modelo de escola como vitrine, como exemplo de excelência de escola pública. E aí a gente constata que essa escola não garante. Ao contrário, ela não oferta a inclusão para os seus alunos com autismo, excluindo esses alunos. A mesma postura que há na Universidade Federal do Mato Grosso, campus Araguaia. E aí, quando a gente vai mais a fundo, é a mesma conduta lá na escola fundamental, com o aluno do Fundamental 1, uma criança de 8 anos, que é um caso que a gente está acompanhando lá, de Itacoaquecetuba, São Paulo. Outro, um aluno de 12 anos, já no Fundamental 2, a mesma postura, a mesma atitude excludente, a mesma predisposição em não garantir inclusão, de não garantir adaptações. Só que a gente exige das escolas o mínimo, que é o atendimento educacional especializado. E isso nem a universidade está oferecendo. Então, assim, ó, a gente tem um despacho lá da universidade nesse sentido. Não há forma institucionalizada, regulamentação ou instrução normativa a respeito da implementação do PEI. Gente, pelo amor de Deus. Como é que a Universidade Federal, em resposta oficial, em um documento, se sente, assim, tranquila para atestar, para confessar que não há forma institucionalizada, regulamentação ou instrução normativa a respeito da implementação do plano educacional individualizado. A gente tem a convenção, gente. Rapaz, é inacreditável. A gente tem a convenção que é de 2009. A gente já tem 16 anos de convenção. A gente tem 10 anos de lei brasileira de inclusão. A gente tem um debate diuturno sobre as necessidades de adaptação, de melhoria das escolas para a garantia de inclusão. E aí a gente vê que a Universidade Federal, né, não é qualquer faculdade não, gente, é uma Universidade Federal. Colocar em um despacho de resposta em um documento. Não há forma institucionalizada, regulamentação ou instrução normativa a respeito da implementação do PEI. O que é que o Ministério Público Federal deveria fazer? Gente, a faculdade não tem nada
para garantir a inclusão. Como é que os alunos devem estar nessa faculdade? Deve estar um caos, uma calamidade. Então, eu vou notificar aqui a reitoria para a apresentação dessa forma institucionalizada da regulamentação e instruções normativas para a garantia de todos os direitos de inclusão, sob pena de uma ação civil pública. E a responsabilização dos diretores, dos pró-reitores, de quem quer que seja. Porque isso é descumprimento, gente, frontal a uma necessidade legislativa que a universidade tem que observar. E aí, simplesmente, a gente tem uma procuradora da República dizendo que um despacho desse é só interesse individual do aluno. Não é comprometido com a justiça, não, uma pessoa dessa, Roberto. E isso é um erro jurídico, Neiverto, assim, abissal. É você ver que a universidade não tem forma institucionalizada, regulamentação e nem instituição normativa. Não existe nada para garantir a inclusão. E aí, a pessoa que vê isso vai entender que é apenas um detalhe de interesse individual de um aluno e que, portanto, ele deva entrar com ação judicial para garantir aquilo que ele quer. Não, gente, pelo amor de Deus. Está tudo errado. A universidade criou uma comissão que, no final das contas, procrastinou e não cumpriu, ou seja, não entregou o plano. Não entregou, não. Eles se reuniram. Eles me chamaram lá, me reuniram. Como é, né, velho? Eles se reuniram lá, me chamaram, notaram lá, anotaram aqui a minha condição, né? E não tomaram nenhuma providência. Agora sim, Roberto, eu vejo também, eu não posso generalizar também. Tem alguns professores que eles são mais comprometidos com a educação. Eles tentam fazer o melhor. Talvez não está no alcance deles, alguns, não é? E alguns chegou comigo, Neiverton, como você tem essa condição, você acha melhor fazer a prova sozinho? Ajeitou um local melhor, mas separado, para mim fazer a prova mais sem zoada, sem perturbação nenhuma, sabe? E eu te falei que seria melhor para mim. E ele aplicou a prova para mim, e eu fiz a prova e tive sucesso. Passei, Roberto. Passei na prova. Esse semestre agora, eu passei em 4 disciplinas. 4 disciplinas, Roberto. E eles não querem, eles estão querendo que eu pare, sabe? Eu só preciso mesmo, eu não preciso de muita adaptação não, Roberto. Eu já fiz um curso, eu sou formado em técnico de informática pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Mato Grosso. E também tenho uma formação de tecnólogo em produção pesqueira pela Universidade do Estado do Amazonas. E quero concluir essa graduação de agronomia, sabe? E eles estão dificultando, sabe? Estão colocando barreira para mim não concluir. Inclusive, quando eu fiz essas últimas disciplinas que eu fui matriculado, quem fez a matrícula foi a própria coordenadora. E agora, eu consegui passar, e agora já mandaram uma mensagem para mim falar com a coordenadora, tipo assim, ela que vai decidir as disciplinas que eu vou fazer, Roberto. Tu acredita? Já mandou mensagem. Você para fazer a matrícula, você fala com a coordenadora. Quer dizer assim, você vai fazer o que a coordenadora disser. Roberto, eles são ditador, mano. Eles não sabem. Eu não sei como uma pessoa dessa recebe o título de doutor, não. Eu não sei, Roberto. Como é que uma pessoa dessa recebe o título de doutor?
Não tem consideração nenhuma pela educação, não é comprometido com a educação, não, sabe? Mas eu tô lutando, Roberto, sabe? Eu peço ajuda, a força de vocês, como você está me ajudando já. É assim, né, Beto? Ela não pode, sob pena de cometimento de crime e discriminação, achar que pode tutelar você. E achar que pode dizer o que é que você é capaz ou não de fazer ou de cursar. Ela, como coordenadora, o papel dela é orientação pedagógica, coordenar os demais professores e encontrar meios de, de produção acadêmica ou meios de oferecimento de soluções acadêmicas que sejam as melhores para os alunos e para os professores. Ou seja, em uma coletividade de docente e discente, para que o aprendizado seja o melhor possível. Ela coordena uma equipe para que a equipe consiga produzir um melhor ambiente acadêmico possível de aprendizado dos seus alunos. O professor, ele está lecionando, não é para o vento, não. Não é para a parede. Ele está lecionando para os seus alunos. E ele tem uma pluralidade de alunos, com características diferentes, com necessidades de adaptação diferentes. E que ele, como docente, deve garantir a esses seus alunos as adaptações necessárias. Porque a obrigação dele também pesquisar. A obrigação dele também compreender as dificuldades que os alunos podem ter. Principalmente os alunos com deficiência, porque a legislação assim determina. E aí, ó, eu estou aqui com o encaminhamento da Procuradora da República para ti, tá? Dizendo assim, ó, foi enviado um ofício à Universidade Federal do Mato Grosso solicitando esclarecimentos sobre o acompanhamento oferecido ao aluno para verificar a veracidade dos fatos narrados. E em resposta, a universidade detalhou que, em atendimento ao ofício e em complementação ao despacho da coordenação do curso de agronomia, a direção do Instituto de Ciências da Terra, né, ressalta que todas as demandas de atendimento especializados aos discentes são feitas pelo Núcleo de Apoio à Inclusão, em que o discente, Neiverto, é atendido desde 23, inicialmente em função de deficiência auditiva e a partir de julho de 2024, após a inclusão do atestado de diagnóstico de pertencimento ao espectro autista. Então, sabem plenamente desde o segundo semestre de 2024 que você precisa de adaptações necessárias, né? Então, dentre as funções do NAI, ela vai continuando, tá? Destaque-se a de suprir a necessidade do discente de inclusão e acessibilidade. Roberto, eu vou pegar o carregador bem aqui, tá? Vou pegar o carregador aqui para me desligar aqui, tá? Tá, tranquilo. Contudo, não há forma institucionalizada, isso é um documento constante do relatório da Procuradora da República. Ainda não há forma institucionalizada, regulamentação ou instrução normativa a respeito da implementação do plano educacional institucionalizado interno à Universidade Federal de Mato Grosso. E, neste âmbito, a direção do Instituto de Ciências da Terra entende que não seria possível, gente, pelo amor de Deus, a direção do Instituto de Ciências da Terra entende que não seria possível desenvolver esse plano para um aluno deste instituto de forma diferente aos demais estudantes, na mesma situação, dentro da mesma instituição de ensino. Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, a própria Procuradora da República aponta que a direção do Instituto de Ciências, né, da Terra, a qual, né, o curso de vocês é vinculado, entende, né, ela coloca aqui, ó, entende que não seria possível desenvolver esse plano para um aluno deste instituto de forma diferente aos demais estudantes da mesma situação. Então, eles acham que eu tenho que desenvolver um plano educacional individual, olha o nome, gente, individualizado, mas eu tenho que produzir para um grupo. E, Roberto, e eu vou dizer, eles estão, olha só,
Eles me deram essa resposta aí, mas eu mandei mensagem para lá, ó, protocolei mesmo, falei. Eu acho que eles estão bem cientes do meu caso, porque eu não mandei só uma, não, sabe? Eu mandei várias. Coloquei a lei, onde eu tinha o direito, sabe? Gente, Coloquei tudo. Never, a gente está falando, cara, de uma Universidade Federal. A gente está falando de um despacho de uma procuradora da República. E olha o texto, cara. A direção do Instituto entende que não seria possível desenvolver esse plano para um aluno deste instituto de forma diferente aos demais estudantes na mesma situação, dentro da mesma instituição de ensino, além de necessitar de diferentes esferas atuantes na construção desses planos educacionais individualizados. Desta forma, informo que solicitamos providências juntos à Pró-Reitoria, concomitante ao NAI, para que sejam criadas regulamentações para este fim por meio do processo tal. É uma vergonha, Roberto. É uma vergonha. Gente, pelo amor de Deus. Eu tenho um plano educacional individualizado que os professores do atendimento educacional individualizado fazem para os alunos do Fundamental 1 nas escolas. Fazem para os alunos do Fundamental 2 nas escolas. É o exemplo do meu filho, que tem 14 anos, e está no final do Fundamental 2. Ele precisa de um plano educacional individualizado para cada ano, porque são conteúdos diferentes, são disciplinas diferentes. Então, como é que eu vou traçar um planejamento para que ele compreenda e tenha o melhor aproveitamento possível dessas disciplinas? Então, o profissional aqui das escolas, do AEE, do Fundamental 1, escola municipal, fazem isso. E assim, a gente constrói essa garantia de educação inclusiva para o aluno do Fundamental 1 progredir educacionalmente para chegar no Fundamental 2, conseguir ir para o ensino médio e atingir a universidade. E aí a gente compreende, quanto mais o nível de estudo, tanto é que é nível básico, nível superior, né? O nível superior vai ter ainda mais condições de elaborar um plano educacional individualizado. E aí eu tenho uma declaração de uma direção de um instituto, de uma universidade, dizendo que não tem condições de fazer um documento desse para um aluno. Falando para uma procuradora da República. E aí, meu Deus do céu. E aí, a procuradora da República, negando a sua obrigação de garantia da legislação, de garantia de observância da convenção, da lei, e da imposição à Universidade Federal, de observância dessa mesma legislação, aí eu tenho a construção, palavras delas, não se olvidar a ser função institucional do Ministério Público zelar pelos efeitos efetivos e respeito dos poderes públicos. Apesar das ponderações, é necessário reconhecer, com base nas informações apuradas, que a Universidade Federal está adotando ações para proporcionar suporte ao aluno, embora a ausência de regulamentação formal para o PEI seja uma limitação significativa. Ela reconhece isso. A direção do Instituto, palavras dela, ressaltou que ainda não existe regulamentação ou instrução normativa sobre a implementação do PEI na Universidade Federal do Mato Grosso. Por isso, não é viável desenvolver um plano diferenciado. Diferenciado não, doutora. É individualizado. Individualizado é do indivíduo. É para ele. Não é para o grupo. Em relação a outros estudantes. Por se tratar de um direito individual do reclamante. A atuação do Ministério Federal foi prejudicada. Gente, como é que pode? Se eu não consigo te entregar um plano educacional individualizado, Neiver, eu não consigo entregar para o Vitor, eu não consigo entregar para outros alunos. Verdade. Então, essa deficiência da universidade traz prejuízos significativos a todos esses alunos que precisam do PEI. E a negativa de acesso a esse direito, gente, está lá colocada na Lei Brasileira de Inclusão como discriminação. E a própria Lei Brasileira de Inclusão traz isso como crime, gente. Crime de 1 a 3 anos de reclusão.
Porque a pessoa se nega a garantir um direito seu. E aí, assim, se isso tivesse acontecendo, gente, em uma escola fundamental, o que é que a gente faria? A gente notificaria o secretário de educação, a gente notificaria o promotor para alertar a recusa de inclusão, o cometimento possível de crime de discriminação, a necessidade de garantia, inclusive de profissionais habilitados para efetivar a inclusão. Se isso fosse no Fundamental 1, a gente adotaria esses procedimentos básicos. E aí, a gente cobra do secretário de Educação as providências necessárias, porque são subordinados dele. A gente cobra do Ministério Público a adoção de providências necessárias, inclusive penais. E aí a gente entraria judicialmente para obrigar o município, se for escola do município, a garantir não só as adaptações, mas os profissionais presentes, para que esses profissionais garantam essas adaptações. Isso se fosse uma escola municipal em que a gente preconceituosamente acha que tem menos qualidade para oferecer isso. Só que muitas escolas, quando cobradas, passam a produzir. Porque elas sabem que são obrigação delas, essas produções, para os alunos de forma individualizada. E aí vem a Universidade Federal, né, para a vergonha, né, de todos nós, para a vergonha do MEC, digamos assim, porque a gente teria que notificar quem? O reitor? O diretor? Porque o próprio diretor disse que não tem, do Instituto. Então, assim, toda a estrutura, a estrutura da universidade está comprometida com essa inabilidade, com essa disposição em não garantir a inclusão. Porque isso é compartilhado com todos ali, ó. A gente tem aqui uma portaria nomeando. Cadê a portaria? Aqui é a portaria. Despacho, pró-reitora do Campus Araguaia, Universidade Federal de Mato Grosso, solicita atenção em 20 dias para despacho. Vamos lá. Portaria do Instituto, de 20 de dezembro de 2024. A diretora do Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Campus Araguaia, no uso de suas atribuições, designar os membros abaixo relacionados para compor a comissão de elaboração. Comissão de elaboração, gente. Comissão de elaboração de plano educacional individual. Sob a presidência do primeiro. Membros titulares. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 professores. Para compor uma comissão de elaboração de plano educacional individual. Gente, numa escola, uma professora do AEE, 2 para 50 alunos, são as responsáveis para, junto com os outros professores, planejarem as necessidades que esses alunos, identificarem as necessidades e planejarem as adaptações. Uma professora do AEE de uma escola, é a rotina dela. Aí eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 professores para formar uma comissão de elaboração de plano educacional individual. Para, no final, não garantirem a produção de um plano. Neverto, são 8 professores, né? Que eu acredito que sejam todos doutores. Titulação nasce da academia. E aí eu tenho uma incapacidade de produção de um plano educacional individualizado para um aluno. E isso, vergonhosamente, é repassado como informação ao Ministério Público Federal. Que também, eu não sei nem como chamar isso, não, cara. Porque é dever de ofício dele, procurador, no caso dela, procuradora da República, impor à universidade os procedimentos para a adoção dessas medidas.
responsabilizar quem for omisso ou quem for negligente no cargo, no exercício da sua função. E simplesmente eu tenho a negativa, assim, transparente, sem nenhum medo de consequência. Mesmo acadêmico, porque isso é um atestado de incompetência acadêmica. E além dessa questão da incompetência acadêmica, da produção de um plano educacional individualizado, eu tenho a afronta à lei, o encaixe, a tipificação de um crime de discriminação. E simplesmente estão como que despreocupados. Tá mudo, Vitor? Hoje, professores neurotípicos não vai saber das nossas necessidades. Bem, Vitor, a gente quer entender que os professores sejam capazes de pesquisar, de estudar, para mostrar essa capacidade de ser professor, né? Então, assim, é difícil demais, tá? E aí a gente só vai colocando isso em evidência, colocando isso em diálogo, trazendo as pessoas prejudicadas, os alunos prejudicados, para falarem sobre isso. Vocês não podem ter medo de retaliação acadêmica, porque era só o que faltava. Você, no exercício regular do seu direito, exigindo a aplicação da legislação pertinente à educação inclusiva, serem prejudicados, serem perseguidos, serem impedidos, por quem quer que seja, coordenador ou não, de cursarem uma disciplina ou outra, porque elas dizem que vocês não têm capacidade ou que não seria bom para vocês fazer isso. Quem decide o que é bom são vocês. Elas orientam como orientadores acadêmicos, né, que o cargo dela coloca para que ela seja. A decisão é do aluno. Então, assim, gente, a nossa legislação é muito clara. Não só a convenção, mas a interpretação dessa convenção na parte dos direitos à educação, através do comentário geral 4, tá? É explícito sobre a obrigatoriedade do PEI, do Plano Educacional Individualizado. Porque eu preciso de adaptações. É assim, Negra, a gente está falando, e por mais incrível que pareça, tem a necessidade de explicar o óbvio. De explicar assim, gente, pelo amor de Deus. Como é que isso é possível? Como isso está se mantendo sem que isso se transforme num escândalo? Era para ser assim, ó, notícia no Fantástico. Universidade Federal nega inclusão a aluno com autismo de forma sistemática. A universidade deveria ser um centro de excelência, de produção, né, do conhecimento, inclusive para a formação de outros professores, não é capaz de construir um plano educacional individualizado para um aluno que requeira, que tem direito e que precisa. Então, qual é a capacidade mesmo que tem a Universidade Federal? Desses professores, dessa comissão. Como é possível essa informação passar sob os olhares de uma procuradora da República e não ter imediatamente ações judiciais, administrativas inicialmente e depois judiciais, para corrigir esse absurdo, essa negativa de garantia da legislação, de garantia de inclusão? Mas, enfim, né? O que cabe a nós é fazermos o que estamos fazendo. Fazermos
fazemos as solicitações, as exigências, estamos em um exercício regular de direito, vocês principalmente, por serem direito de vocês e direito da comunidade acadêmica. O Diretório Central dos Estudantes deve, né, fazer coro a essa luta de vocês. A União dos Estudantes de Mato Grosso também deve entrar nessa luta, estampar isso, expor isso. Porque não é possível que a Universidade Federal seja porta fechada para aluno com autismo, para aluno com deficiência. Ela é que deve ser o exemplo de inclusão, e não o contrário. A gente tem a confissão, cara, da universidade produzindo dano a um aluno. Gente, isso dá direito ao aluno até uma responsabilidade civil contra a União, contra a universidade. Porque é um ilícito sendo admitido. É um ilícito causando prejuízos, danos, não só acadêmicos, mas emocionais aos seus alunos. Produzindo adoecimento mental em seus alunos. Produzindo crime de discriminação em seus alunos. E aí eu tenho tanto o dever de reparação de dano, por responsabilidade civil, que a universidade pode mover ação regressiva contra seus professores, que deram causa a esse dano. E a gente tem que dar voz a vocês, tá? A gente tem que ajudar esse diálogo. A gente é uma comunidade, seja das mães atípicas, que lutam pelo direito dos seus filhos, no ensino fundamental, no ensino médio, e seja na universidade também, através, né, de apoio ou através da sua própria voz. Você que é aluno com autismo, que está sofrendo essas negativas de direitos, esses crimes de discriminação, esses prejuízos acadêmicos e profissionais, porque há um atraso acadêmico na sua formação, né? Eu posso ser reprovado em uma disciplina por falta de adaptação. Isso aqui, ó, registrado como sendo causa da própria universidade. E isso pode retirar de você uma oportunidade, inclusive profissional, porque você atrasou um semestre para se formar. E aí aquela oportunidade que havia surgido eu perdi, porque eu não consegui colar grau, porque eu fui reprovado naquela disciplina. E a culpa não foi minha, a culpa foi da universidade, que não garantiu as adaptações razoáveis, não me entregou um PEI para que eu pudesse ter o melhor aproveitamento acadêmico possível. Não tem equidade, não. Falta equidade. Não tem. É o cumprimento da lei. Não tem nem o cuidado de não produzir prova contra si mesmo. Porque elas confessam, não tem não. Não existe aqui não na universidade. E aí a gente não vai oferecer para o aluno, não. Vocês vão negar mesmo a inclusão? Vamos. Não temos, não vamos oferecer. Gente, isso é crime de discriminação, vocês estão sabendo? A gente não está muito preocupado, não. Ah, não? Então, o nível de responsabilidade é esse? É esse nível todo? De inconsequência mesmo? Eu não falo só nem acadêmica, não, gente. Porque isso é muito vergonhoso, né? Academicamente, para quem quer que seja. Mas não é só acadêmico, não, que essa vergonha é produzida em outras instâncias, tá? É por falta de observância das suas funções como docente, que tem funções a cumprir. Então, eu posso responder por um processo disciplinar administrativo, eu posso ser acionado civilmente pelos danos que eu estou provocando, causando, e eu posso responder penalmente por isso. E assim, a gente pensa em muitas complicações na vida acadêmica, mas nunca com esse nível aí de desobediência à legislação, de descumprimento de deveres e de afronta mesmo
as obrigações do cargo, as obrigações quanto cumpridor mesmo de uma legislação tão sensível que pode responsabilizar o autor do seu descumprimento a uma responsabilização penal. Não é fácil não, né, não, velho? Não. Eu fiz um curso de técnico ali no Instituto Federal de Ciências e Tecnologia, aqui, o IF. Aqui é IFMT. E lá eu fiz o técnico de informática. Lá, eu lembro bem que eu via índio, eu via pessoas portadores de necessidades, todos lá, sabe? Na UFMT aqui, essa que eu estou fazendo agronomia, você não vê um índio, sabe? Estudando, você não vê. Você não vê aquelas pessoas portadoras. Acho que são poucos, assim como eu, porque já sabe que tem aquela exclusão. Ele não deixa, sabe? Ele se acha o dono da universidade. Eu vejo assim, sabe? Eles que criam a lei, eles que legislam lá. Olha aqui, Neiver. A Franciele diz assim, ó, alguns professores e a coordenação do curso de letras têm tentado nas possibilidades, né, ajudar os alunos. Assim, gente, ó, eu sei que a gente recebe muita carga de injustiça, muita carga de preconceito e de discriminação. Mas a gente não pode aceitar, sob hipótese alguma, que a gente está pedindo um favor. Que a gente está, digamos assim, pedindo para que um professor faça além do que é a obrigação dele. O que a gente está exigindo é o cumprimento de um direito, é o reconhecimento de um direito. E se as escolas primárias têm a obrigação de plena observância, a Universidade Federal tem o dever de dar o exemplo, nem só de observância, não, é o dever de dar o exemplo. Então, coordenação e professores, me permita aqui, tá, Franciele? Tem o dever de garantir a excelência acadêmica para o seu aluno. E aí, ó, vejo que é preciso ser instaurado medidas para auxiliar de forma efetiva. Aí eu pergunto, quem é que vai ensinar o professor doutor da universidade a fazer planejamento pedagógico? Se não for ele mesmo, que tem o dever de ofício, de docente, a pesquisar como adaptar o conteúdo. Eu sou do centro tecnológico. Então, essa é a minha área de estudo, de afinidade, de pesquisa. Eu sou do centro de humanas, sou de letras, sou da agronomia. Então, doutor, isso aqui, né, é a minha matéria-prima. Então, eu sou expert nisso. Então, a dificuldade que você tiver, meu caro aluno, deixe comigo, que eu vou compreender a sua dificuldade e vou adaptar para que você entenda da melhor forma. Vou aqui me orientar. Eu não só produzo o seu plano de ensino, não só lhe indico a bibliografia, mas eu vou adaptar às suas necessidades. E está aqui. Porque eu que sou expert. Como é que eu vou ensinar a um professor de letras, com especialidade em literatura francesa, digamos assim, a pegar um material, um conteúdo de literatura francesa e adaptar para um aluno? Quem é que vai ter esse expertise? A não ser o próprio professor daquela área. Ou os professores daquela área. Compreende? É porque é essa turma, gente, é essa turma que está formando os profissionais da área. Os professores dos colégios, de nível fundamental e médio, são ensinados por essa turma. Porque tem que ser ensinado por eles mesmos, porque eles são a referência. Estão no cargo de docente da Universidade Federal porque eles é que são os formadores.
Como é que eu vou formar quem é formador? Imagina aí. Professor, o senhor aqui é a referência na área. É o senhor que tem que me dizer como é que é a adaptação aqui. Ou o senhor quer ir para o exterior, o senhor quer ir para outra universidade federal, quer ir para outro estado para ter um curso de produção de peixe. Porque aqui dentro da nossa universidade não somos capazes de realizar esse conhecimento, de produzir esse conhecimento. Como assim, gente? Então eu vou fazer assim, ó, as universidades federais, essa, aquela e aquela aqui, não tem a capacidade de produzir esse conhecimento. Vamos fazer um curso com aquela outra universidade federal, porque lá o pessoal sabe. Aqui ninguém sabe não fazer isso não. Como é que isso é possível? Fica só o silêncio, né? A gente ficar pensando, querer pensar alto, para que haja uma resposta dentro daquilo que a gente espera de uma universidade federal, dentro do que a gente espera de um centro de excelência. É descaso, é escárnio, alunos indígenas desistem, a gente leva tanto na cara que quando recebe migalhas, ficamos até gratos. Pelo incrível que pareça, Vitor, essa é a narrativa, essa é a construção, pelo menos psicológica, daquele que insiste em negar para aquele que pede ser submisso, para aquele que pede, de tanto ter negativas, ficar satisfeito, como você diz, né, com uma migalha daquilo que recebe. Esse aí, Victor, é o sentimento das mães atípicas, que lutam pela inclusão dos seus filhos. As redes de ensino, as secretarias de ensino, aliás, a Secretaria de Educação, os gestores das escolas, sistematicamente negam os profissionais porque eles não querem contratar os profissionais. E não havendo profissional, não vai haver quem aplique. Não vai haver quem acompanhe o aluno. E aí a mãe desesperada começa a confrontar, porque cobra todo dia. E aquele ânimo de cobrança vai se exaltando. Ao limite da escola confrontar tanto a mãe nessa negativa que a mãe perde o controle. A mãe se exacerba. Aí a escola vai dizer assim, olha, está causando tumulto. Chama a polícia, chama a guarda municipal. E aí vamos interditar o espaço aqui para essa mãe. Vamos até talvez expulsar o aluno. Então tiramos o problema da nossa escola e jogamos para outra escola. Vai que ela vai repetir toda a luta dela. Aí ela já chega fracassada na sua luta, porque luta tanto e não obtém o reconhecimento do seu direito, a garantia do seu direito, a justiça do seu lado, e vai tentar uma nova luta para não desistir do seu filho. E aí é o que o aluno faz, não desistir da caminhada dele. Embora sempre haja porta fechada para tudo que ele tente, para tudo que ele busque, mesmo sabendo que é direito dele, impressionado como, né, o mais alto degrau da academia se comporte de uma forma tão amesquinhada academicamente, ao ponto de negar direito básico, direito acadêmico básico a um aluno. E aí é como se a gente estivesse diante de um quadro antigo dos manicômios, em que as pessoas achavam que tinha que trancar todo mundo, deixar separado, e para recusar todo e qualquer direito dessa pessoa. Como vocês estão dizendo aí, ó, colocam tanta dificuldade, negam tanto direito, que o aluno desiste. Ou seja, vamos colocar um funil aqui, ó, para matar o futuro acadêmico e profissional desses alunos aqui, ó. Vamos garantir, né, ceifar o futuro acadêmico e profissional deles, porque não vamos permitir que eles se formem.
Imagina aí, cara. Porque é essa a consequência. Lembra da redação da Lei Brasileira de Inclusão? Considera a discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito, que tenha a intenção mesmo, ou que tenha o efeito, doutor, de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos. Então, é isso aqui, ó, que é discriminação. É isso aqui que é crime. E aí, não é possível eles acharem que a gente vai desistir da nossa própria vida, do nosso próprio futuro, dos nossos próprios sonhos. Não é possível que que essas pessoas acreditem que o aluno vai desistir do seu futuro, do seu sonho, dessa parte da vida dele que ele quer garantir para ele. Não, né? A época excludente do funil, né, de negar direitos a parte da população, isso já passou, meu amigo. Qual é o século que você está vivendo? Qual é a década que você está vivendo? Isso não existe mais, não. A gente tem lei, doutor. E para a Procuradora da República, que assim entende, a gente tem que mover ações para que ela também responda. No Conselho Nacional do Ministério Público, na Corregedoria do Ministério Público Federal, para que medidas sejam adotadas para que as leis, a Convenção para a Garantia da Educação Inclusiva sejam respeitadas, sejam cobradas. E a gente não pode perder, gente, o senso de indignação. A gente não pode perder nem o senso de indignação, nem dizer estou indignado com essa injustiça, com esse desrespeito à lei, e eu vou cobrar, e eu vou exigir, não só que seja feito, mas que os responsáveis por esses danos que são causados aos alunos sejam responsabilizados. Tem professor no curso que pensa exatamente assim. Não é só aluno autista, não. Está cheio de neurodivergente doente dentro da Universidade Federal de Mato Grosso. Gente, pelo amor de Deus. Então, vamos reunir, tá? A comunidade neurodivergente. Vamos colocar esses alunos que sofrem essas recusas, sofrem esses danos para falar, para ter oportunidade de expor a sua realidade. Porque o maior medo do escuro, gente, é a claridade. A gente tem que colocar luz sobre isso. A gente tem que tirar o véu. Tem que descobrir. Tem que mostrar essa realidade. A gente tem que compartilhar isso. Porque não é possível quem nega direito, quem pratica esse tipo de escândalo, fique impune e continue a prejudicar academicamente outros alunos. Que continue a produzir um ambiente vergonhoso para a Universidade Federal. Eu estou doente com isso, né? Mais comentário do Vitor. Já passou da indignação. Eles acabaram com a minha saúde mental e física. E isso é uma realidade. Isso é uma realidade que massacra alunos desde o Fundamental 1, passando pelo Fundamental 2, passando pelo ensino médio, quase com aquela busca ensandecida de recusar educação para aluno com autismo, aluno neurodivergente. Parece como uma satisfação sádica, sabe? De negar, de retirar a possibilidade dessa pessoa estar na escola. Eu vou garantir que ele não chegue à universidade. E se ele chegar na universidade, vou garantir que ele não se forme. Como se fosse uma mentalidade eugenista, sabe? De produzir uma teia burocrática, de dificuldade, de negação de direito,
para que esses alunos não tenham acesso à universidade e, se tiver da porta da entrada, que ele não saia, que ele desista. Desse jeito mesmo. É assim que eles pensam. É exatamente, Rafael. Hilária que passou setembro, todo mundo falando de saúde mental, todo mundo falando do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Teve até esse dia, no final de setembro, que todo mundo foi às ruas para protestar contra a PEC da blindagem. Mas era Dia Nacional de Luta dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de luta dos direitos colocados lá na Lei Brasileira de Inclusão e na Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência. E essa luta não é vivenciada, não é promovida dentro da Universidade Federal. O engraçado é o representante da reitora falando na recepção dos novos alunos que tem inclusão para alunos com TEA. A gente tem que colocar, gente, ó, esse tipo de afirmação ali naquele mural, sabe? Vamos divulgar o que a própria universidade fala sobre a garantia desses direitos. Pediram até na postagem que eu compartilhasse aquela resposta que a Procuradora da República deu. Porque é um documento público. É um documento que tem que ser público. Porque todos os atos da administração devem ser conferidos, fiscalizados, e o ideal é que sejam, né, tidos como uma produção exemplar do Estado brasileiro através do seu agente público. Por isso ele tem que ser público. E a gente tem não só o interesse, mas até o dever de cidadania de fiscalizar. Já tive professor, Rafael, já tive professora do Fundamental me chamando de retardado mental, sendo que pessoas com deficiência intelectual também têm direito. Claro, a gente tem transtorno do desenvolvimento da inteligência, TDI, né, que antes era a deficiência intelectual, que é uma das comorbidades do autismo. Tem pessoas com autismo que têm transtorno do desenvolvimento intelectual e tem pessoas com autismo que não têm esse transtorno de desenvolvimento intelectual. Só que tem necessidades de suporte, tem necessidade de adaptação. É, inclusive, critério de diagnóstico. Se a gente for lá no DSM-4, todo mundo tem acesso a isso. Está lá os critérios de diagnóstico. Necessidade de suporte. Por isso, eu preciso de um plano educacional individualizado. Adaptação para aquele aluno. Qual é a necessidade dele? Qual é a dificuldade dele? Vamos aqui fazer uma anamnese, eu conhecer as dificuldades do aluno, somente sobre tal assunto, sobre tal forma de texto, de prova, compreendi, ótimo, vou produzir aqui uma adaptação para ele. E aí eu pergunto, e aí, como é que tá? Tá tranquilo? Tá fluindo? Tá dando para compreender bem? Tá, professor? Beleza, maravilha. Essa é a minha obrigação como docente. E é isso que a gente, na qualidade de aluno, no exercício regular do nosso direito, tem o direito, né, prerrogativa, e a obrigação de exigir isso. Porque é dever também do servidor público, do docente, garantir esses acessos, garantir esse direito. Enfim, gente. Indignados, né, Neiver? Vitor, Rafael, todo mundo aí que está comentando, Franciele, a Jade também entrou aqui. A Jade sempre está aqui me acompanhando nas lives, tá? Obrigado, Jade, pela presença aí, pela parceria, né? Jade é lá de Santa Catarina, viu? Uhum. Né, Jade? Lá de Santa Catarina, não é isso? Deixa eu ver aqui todo mundo. Enfim, gente. Esse, né, é o nosso desafio como integrante mesmo da comunidade acadêmica, vocês como pertencentes à Universidade Federal,
É uma comunidade acadêmica, não é só composta por um tipo de representante. Mesmo, né, a gente insiste em pensar que a comunidade docente ela é e pode muito mais que isso, do que está sendo entregue, tá, por esses docentes, tá, através dessas respostas que estão sendo dadas. A gente precisa, não é só cobrar, mas é mostrar isso, tá? Mostrar os absurdos. E cobrar que a universidade seja, ou volte a ser, centro de excelência mesmo, centro de orgulho. E onde eu tenho a garantia de que alunos entram, né, iniciantes, e saiam dali muito melhores do que entraram. Paulo Freire dizia assim, ó, gente, quando um aluno fracassa, quem fracassa é a escola. Ele não Quando... consegue, ele não consegue entender isso aí, doutor. Ele não consegue ter essa visão, não. Eu não sei como ele chegou a esse título, eles. E aí o Rafael falando assim, ó, lembrando que também tem pessoas atípicas que fazem parte de outras minorias, como a LGBT. Ora, a gente da comunidade neurodivergente, a gente comunga também, né, com comunidades LGBT, com a questão, né, de religiões, questões raciais, étnicas, tá? Então, assim, a comunidade atípica, a comunidade neurodivergente, a comunidade autista, vamos chamar assim, dentro dessa comunidade eu tenho outras tantas comunidades. E aí, além da pessoa ter esses enfrentamentos, a gente precisa, racial sim, a gente precisa evoluir. Porque, pensa bem, imagina um aluno dentro da universidade não tendo o seu direito em razão da sua raça, em razão da sua etnia, em razão da sua sexualidade ou gênero. Seria um escândalo, gente. Seria matéria jornalística, policial. Seria matéria nacional. Aluno, né, sofreu racismo. Aluno sofreu homotransfobia. Só que a luta contra o racismo, a luta contra a homotransfobia, ou ela tem mais organização, ou ela é mais antiga. Bem que a gente luta com a questão manicomial desde sempre, né? Mas, enfim, o que a gente tem de fato é que se isso fosse uma questão crime de racismo ou crime de homotransfobia, era um escândalo. Estava sendo noticiado. Agora, quando é crime contra a pessoa com autismo, quando é crime de discriminação contra a pessoa com deficiência, as pessoas tendem a, não, exagero, que é isso, não, não é tão assim, não. Vamos com calma. Não, doutor, é crime. Do mesmo jeito do racismo, do mesmo jeito da homotransfobia. Tanto é que a pena é até igual. É o mesmo patamar, porque é crime de discriminação. Então, sendo crime de discriminação, recebe a mesma reprimenda do racismo, da homotransfobia. Então, a gente precisa exigir que o direito seja efetivado. A gente precisa exigir e mostrar as negativas de direito. E a gente não pode se dar por vencido. A gente não pode se abater. A gente não pode desistir nem do nosso direito, quanto mais do nosso sonho. Então, Neiverto aí, Vitor, Rafael, tá? E mais a nossa lá da letras, eu fiz letras também, viu? Franciele, tá? A gente não pode nem permitir que façam com o outro e nem conosco. E a gente não pode permitir que a universidade produza esse tipo de absurdo, de discriminação, de conduta incompatível com a docência, com o meio universitário. Isso é para ser repudiado.
Porque a gente está diante de um crime de discriminação sendo cometido assim, contra vários alunos. As pessoas precisam acordar para a gravidade disso. E se não estão acordando, a gente vai falar cada vez mais alto, até que acordem. Então, assim, obrigado aí, Neiverto, por ter compartilhado a sua questão, o seu caso, a sua luta. Obrigado também ao Victor aí, ao Rafael, os mais né, que comentaram, a todos que participaram da live, ao DCE também que se prontificou a compartilhar, a repassar para os demais alunos, a toda a nossa comunidade, né? Que a gente precisa disso, tá? A gente precisa agir com uma, sei lá, figura de linguagem aí, uma colmeia mesmo, para que a gente não arrede pé, que a gente não recue do nosso direito, que a gente insista e encoraja, né? Encoraja outros alunos, para que a gente não perca nenhum senso de indignidade, e se indigne mesmo, demonstre a nossa indignação, para a gente exigir. Porque só vai mudar se a gente fizer isso, tá? Se a gente continuar exigindo, ficando indignado, protestando, divulgando, para que essa vergonha não seja nossa. Essa vergonha seja de quem está produzindo. Verdade, verdade. Tá? A gente não é a gente que tem que baixar a cabeça. Quem tem que baixar a cabeça é quem produz essa vergonha. Verdade. Quem tem que estar envergonhado são eles, não é a gente. Verdade. Que é alvo desse absurdo. Quem produz o mal feito é que tem que estar envergonhado. Verdade. Né? E o ônus não pode ficar com o aluno, não. O prejuízo não pode ficar com o aluno, não. Os danos não podem ser suportados pelos alunos, não. Tem que cobrar, não, doutor. Não vou deixar você me prejudicar, não. Você repassar esse dano para a minha vida, não. Eu não vou atrasar o meu sonho profissional e acadêmico porque você está descumprindo lei, não. Mas, enfim. Eu acredito, viu, Never, que eram mais ou menos essas aí as questões que a gente pensou em tratar. Verdade. Você tem documento que você não me enviou? Tem mais documentos que eu não enviei. Eu não estou sabendo. Eles estão bem cientes. O Ministério Público Federal aqui, eu acho que eles leram, eu protocolei bastante documento e enviei para eles. Eu sabia que eu sei que eles estão corrompidos, mas mesmo assim eu fiz minha parte. Porque eu creio num Deus, eu sirvo um Deus que pede para mim fazer a minha parte. Eu sabia que eles não iam fazer justiça, mas eu sirvo um Deus que a sua essência é justiça. Mesmo que ele não faz, mas o legado deles é manchado. O legado deles é manchado e é vergonhoso para os próprios familiares deles, para os filhos deles, que um dia que saber que eles foram um juiz, um promotor, que foi corrompido e não tem reputação nenhuma, sabe? E não vamos desistir, não. Tem um Deus que está na nossa frente, que é justo e perfeito, e que criou os céus e a terra, e ele não compactua com a injustiça. É isso que me alegra. A gente é ferido, mas tem uma coisa que me alegra, que nós temos Deus que é justo, sabe? Isso me dá força, sabe? Para mim ir em frente, sabe? E não vamos desistir, não, vamos baixar a cabeça, não, porque quem tem que se vergonhar é eles. Eles que deveriam ser exemplo para nós e são mau exemplos, sabe? E eu agradeço a você, Roberto, todos vocês, o Victor, todos que estão aí compartilhando, que estão nessa luta. E não vamos desistir, não, vamos se animar, que Deus está na nossa frente. É isso aí, Neber. E a inclusão, gente, não se negocia. Inclusão não é favor, é um direito. O que se tem é uma negativa. Possivelmente, cada negativa é um crime de discriminação que está sendo realizado. Então, a gente age no exercício regular do direito nosso, exigir, cobrar e expor
dar publicidade a toda ação de negação de direito. Porque é assim que a gente enfrenta a injustiça. Tá? A burocracia não pode ser um escudo para a discriminação. E quando a gente dialoga assim, a gente se fortalece. A gente enxerga que o direito está do nosso lado, que a justiça está do nosso lado. E quem segue ao lado do direito e ao lado da justiça, a gente tem que estar com a cabeça erguida. Tem que estar orgulhoso da sua própria luta. Quem tem que estar com vergonha são eles. Tá? Então, assim, eu que agradeço, tá, Neguinho? De você ter compartilhado essa situação, de ter me dado a oportunidade de estar aqui conversando, conhecer a galera aí de Mato Grosso. Fui em Mato Grosso uma vez, tá? Adorei, tá? Não fui de novo, mais uma vez. Outro dia, outra vez, aqui. Eu vou. Mas aqui em Fortaleza também está de braços abertos para vocês. Né? Quem sabe um dia vocês também possam visitar e a gente possa se encontrar. Mas o válido nosso é que a gente tem a tecnologia para ajudar a gente se aproximar, a gente bater essa ideia, esse papo, se fortalecer como comunidade acadêmica, como comunidade neuroatípica mesmo, como comunidade que se indigna e luta por justiça. E que se sente também quando percebe que alguém está sofrendo injustiça. Então, as suas palavras aí foram muito, né, muito acertadas, viu, Neveto? O que a gente tem que ter é essa certeza de que a justiça está do nosso lado e a gente vai fazer. Cabe a nós, né, fazer o nosso papel para que a justiça seja feita. Não só para nós, mas para todos aqueles que precisam também. Tá bom? Amém. Eu agradeço, tá? Então, gente, agradeço todos vocês. Aí. A todos. Fico muito grato por vocês. Que Deus recompense cada um de vocês. E vamos continuar fazendo live, tá, gente? Rafael aí, Victor, vamos pensar um dia para fazer também, para falar o que vocês tanto também estão compartilhando, para que a gente possa continuar esse debate. Tá certo? Então, gente, obrigado aí pela companhia, pela troca aí de ideias, de mensagens aí, pelo apoio de vocês. Tudo de bom. Neiverto aí parou aí, travou o vídeo dele, não sei se caiu. Mas, enfim, obrigado aí a todo mundo. O vídeo vai estar compartilhado, viu? Logo após. Vou colocar aqui a postagem que eu já produzi aqui, o texto, para que a gente possa compartilhar com todo mundo. Tá bom? Vamos pensar aí, Rafael, pensar aí, Vic, para a gente continuar o debate aí, trazer mais situações aí para a gente divulgar, para a gente expor para a nossa comunidade toda, para a comunidade acadêmica aí, universitária de Mato Grosso. Tá certo, gente? Tudo de bom, boa noite, fiquem bem e vamos manter a luta aí ativa mais do que nunca. Tchau, tchau.